A paz a todos. Hoje a reflexão fica em Malaquias, no capítulo 3. Essa palavra fala a respeito da 10ª parte. Na verdade, não se trata de 10% nosso que vai ser entregue a ele. Se trata de 10% que ele quer que nós tenhamos dele. A gente só fica aqui, no físico, como se a gente fosse só uma matéria, né? Porque na verdade, é claro que nós somos terra, né? Nós somos terra, nós somos pó. Mas só que nós não somos só pó, nós não somos só corpo, né? Nós somos um espírito, né? Dentro de um corpo, né? E esse espírito, ele é de Deus. Sendo assim, nós não somos só nossos, né? Nós pertencemos a Deus. Então assim, ó, ele quer a parte dele. Ele quer que nós dedicamos a ele o que é dele, a parte dele, né? E isso não é para ele porque ele precisa, é porque nós precisamos. E o que seria essa 10ª parte que ele pede aqui? Essa dedicação desse tempo. Eu acredito que é aquele tempo que a gente passa para se conectar com ele, né? Para a gente entender que nós não somos só corpo, né? Nós temos uma alma, nós temos espírito. E a gente precisa equilibrar isso, meditar no espírito. Ele quer que nós façamos isso, né? Que a gente tenha ele quer que a gente tenha esse equilíbrio, né? Eu acredito que ele está pedindo isso aqui. Não diretamente o dinheiro, mas o que ele quer de nós é que nós nos voltamos para ele, que nós tenhamos um tempo para ele. A partir do versículo 6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Até aqui, por enquanto, está cobrando que os filhos dele, o povo de Israel, né, no caso que somos nós, está cobrando, falando que o povo se distanciou dele, dos estatutos dele, obedecer, colocar em prática os estatutos dele, né? Porque quando a gente não coloca em prática, a gente se distancia dele. É claro que o dízimo também, a 10ª parte, se trata também de dinheiro. Tudo que nós temos aqui nessa terra, se a gente for parar para pensar, é tempo, né? Não adianta falar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, tudo bem, a gente tem, enquanto a gente tem tempo aqui, né? Mas a partir do momento que ele fala, acabou seu tempo, tô tomando aqui no fôlego, tô tomando aqui no espírito, acabou. A pessoa morre, não tem tempo mais de nada. Ele tá querendo que nós, de tudo que nós temos, né? Que a gente separe a 10ª parte, que seria esses 10%, né? E dedicar-se a ele. Vamos supor, entender que tempo é dinheiro, né? Eu não estou trabalhando fora, por exemplo, portanto, o que eu tenho é tempo, né? Porque eu não tenho dinheiro, eu não estou trabalhando fora, eu não estou recebendo. Porque eu tenho tempo. Então, assim, ó, eu separo 10% de todo o meu tempo, eu dedico a ele. Então, uma pessoa que está trabalhando, ela trabalha a semana inteira, ela trabalha o dia inteiro. Claro que o trabalho, ele é dado por Deus, né? É Deus que abençoa aquele trabalho, que abriu aquela porta de emprego, né, para a pessoa, né? E ele entende isso, ele sabe que nós precisamos trabalhar aqui na Terra. Essa pessoa que ela trabalha, ela não tem tempo de dedicar o tempo dela para Deus. Ela não tem não tem tempo assim, entre aspas, né? Porque todos nós temos 24 horas por dia, né? A gente só precisa administrar bem essas 24 horas. Então, assim, ó, vamos supor que a pessoa trabalhe direto e aquele tempo que ela tinha para dedicar a Deus, ela estava trabalhando, né? Mas só que nesse trabalho, ela recebeu por aquele tempo que ela estava lá trabalhando, ela recebeu, né? Então, assim, ó, no final do mês, no final dos rendimentos, ela separa 10% daquele dinheiro que corresponde àquele tempo que ela passaria com Deus, né? E oferece para ele. Essa oferta, esse dinheiro que a pessoa separa e oferece a Deus, oferece na instituição, ou onde ela congrega, ou enfim, ela separa esse dinheiro e ela oferece a Deus, né? E leva lá. Esse dinheiro, isso sobe no mundo espiritual, isso tem um valor muito grande, isso tem um poder muito grande, tem uma força muito grande. Infelizmente, né, muitas pessoas ainda não entendem isso, né? E eu faço a seguinte observação: satanistas, feiticeiros, essas pessoas que dedicam-se ao mal, elas entenderam o valor do dízimo e da oferta, né? E elas separam ali ofertas pequenas ou grandes e oferecem ali em um trabalho ou em um ritual, né, para fazer mal para uma pessoa. Elas entenderam que aquilo tem um poder, que aquilo tem um peso no mundo espiritual. Elas entenderam isso. Eles sabem que o dinheiro que eles levam lá na seita deles, né, vai propagar ali aquela religião,
aquela seita, para que cresça mais ainda. Eles têm essa consciência. Claro que cada um vai receber o que fizer, né? Isso é problema de cada um. Se a pessoa faz mal pra alguém, ela vai receber, né? Mas assim, ó, elas entenderam e elas não têm... essas pessoas, elas não têm dó, não. Elas ofertam dinheiro alto ali e elas dizimam ali na seita delas, no grupo delas, né? Então assim, elas entenderam. E infelizmente, muitos filhos de Deus ainda não entendem isso, né? Eles ficam brigando, né? Falando, Deus não quer isso, Deus não quer aquilo, eu vou dar dinheiro, né? Você não tá separando o seu dinheiro, você tá separando uma parte do seu tempo. Deus aceita isso como uma oferta, como dízimo, ele aceita, né? Ele sabe que você precisa trabalhar, ele sabe que você precisa se ocupar, então ele aceita. No mundo espiritual isso sobe, na Bíblia diz, como uma oferta, como fumaça, como um incenso, e ele aceita isso, né? Porque ele sabe que nós não temos tempo. E a gente precisa entender isso, que o diabo, ele ri da cara de um cristão, ou da cara de alguém que se diz filho de Deus, que não fica brigando por causa de dízimo, porque não pode dar dízimo, que o dízimo tá irritando lá o pastor. É claro que esse dinheiro, ele vai para a instituição e ali ajuda a instituição a levar mais ainda a palavra de Deus, a propagar mais, seja por onde quer que seja. Eu acredito que hoje o que Deus quer que a gente entenda é isso, né? Que a gente não fica apegada com aquele dinheiro, mas que a gente consiga entender que o que ele quer é que nós passamos tempo com ele, que a gente tenha dele, né? Que a gente tenha dele, né? E não é nada que ele quer tirar. Quando a gente deixa esses estatutos aqui que ele cobra, é como se a gente andasse perdendo no mundo. Assim, que ele quer que onde a gente pise, que esse lugar se torne abençoado, né? Eu ia dizer mágico, mas mágico não é... Não sei se mágico é a palavra, mas que esse lugar se torne próspero, onde quer que a gente pise. Aí no 8 ele diz assim, roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubastes, dizeis. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Eu acredito que esse roubo aqui que ele está falando é quando a gente não dá a ele o que é dele, né? Porque se nós somos um corpo que tem o espírito dele e a gente não se volta para os estatutos dele, né? Que é os ensinamentos que nós precisamos para ter uma vida boa, uma vida abençoada, que é o que ele preparou para nós. Quando a gente não faz isso, ele se refere a isso como um roubo, a gente estivesse roubando dele, né? O que é dele. Tudo que nós vivemos aqui, tudo que nós temos, né? Foi ele que preparou para nós. Só que nós não somos, como nós não somos só isso aqui, nós não somos só matéria, né? A gente precisa se voltar para ele. Todo ser humano, quando não busca os ensinamentos de Deus, fica sem direção, sem saber o que tá acontecendo ou o que vai ser. E às vezes a pessoa fica ali meio que sem sentido, né? E Deus, ele quer dar esse sentido. E não só dar esse sentido, mas ele quer também que nós tenhamos uma vida abençoada. Nós sabemos que nos ensinamentos de Deus tem tudo o que a gente precisa. Paz de espírito, paz na terra, no físico, né? Paz mental, a respeito de prosperidade, de abundância. A gente sabe que os ensinamentos de Deus é cheio disso, né? Então ele cobra, né, que a gente busque isso, né? E não que a gente fique aqui como se a gente fosse um robô, alguma coisa programada só para viver isso aqui que a gente vê. A promessa dele aqui é que ele vai derramar bênçãos sem medidas, né? Ele tá mandando fazer prova, né, disso. Aí diz aqui, ó, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então é assim, ó, que tudo que a gente invista, tudo que a gente compre, tudo que a gente projete, ele quer que isso dê certo, que isso prospere, né? E que não seja devorado ali. Sabe, quando a gente trabalha e a gente não vê o fruto daquele trabalho, a gente, sabe, parece que nada dá certo. Então ele quer repreender esse devorador. Ele não só quer repreender esse devorador que consome tudo que é nosso, né? Que faz a gente nunca ter nada, né? Mas também a nossa vida, né, no campo. Que ele quer que a nossa palavra tenha poder, né? Que as nossas mãos tenham poder, que onde a gente colocar as mãos, que a gente prospere, que as pessoas sejam curadas, que a gente dê vida. Uma vez que você se voltou para Cristo, você passou da morte para a vida, né? Então você já não produz mais morte. Você é vida. Então onde quer que você chega, você vai ser vida para alguém,
ou pra onde quer que você vá. Pode ser que você não perceba, mas sempre tá saindo vida ali de você, das suas mãos, das suas palavras, do que você fale pra alguém, tá saindo vida. Então ele quer que isso frutifique. Se você falar que uma pessoa vai ser curada, ela vai ser. Se você falar que uma pessoa vai prosperar, ela vai ser. Se você abençoar uma pessoa, aquela pessoa vai ser abençoada. E que a nossa vide não seja estéril, né? Que ela dê fruto. No versículo 13 diz assim, ó, a diferença entre o justo e o perverso. As nossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir o Senhor, que nos aproveitou. Temos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. O povo de Deus está assim, ó. Eu vou ficar me matando de trabalhar e ainda tenho que separar 10% para levar, para dar para Deus, para dar em instituição. Eu vejo fulano, não dá dízimo, não vai para a igreja, não ora a Deus. Eu vejo ele todo mês aí, ó, com 10 mulheres por mês, andando nos luxos aí no carrão, jogando dinheiro pra cima. É isso que é vida, é eles que são felizes, né? Esse negócio de ficar aqui se matando, não, esse negócio aqui isso não dá certo, não. Quando a gente vê alguém mal fazendo alguma coisa má, e mesmo assim ela tá tendo resultados, aparentemente prosperando, ela tem tudo o que ela quer, ela tem tudo o que ela deseja, e faz o mal, mata, rouba, propaga a prostituição e a promiscuidade e continua ali cheio de dinheiro, cheio dos patrocínios. Justo, às vezes, olha assim pra essa vida, o justo assim, né, o justificado, né, que eu digo, né, o filho de Deus, eles olham pra aquela vida, né, dessas pessoas e falam assim, meu, eu tô aqui, eu sou honesto, eu faço tudo que Deus manda e eu não tenho tudo isso. Isso machuca a Deus, porque essas palavras são muito duras pra ele. Gente, imagine Deus Todo-Poderoso falando que é duro pra ele. Não tem nada que é duro pra ele, então... Se ele fala que é duro, então porque isso realmente machuca o coração dele. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que o serve. Então assim, a gente pensa, o justo, né, o filho de Deus, o que serve a Deus, olha ali aquela vida daquela pessoa, né, que faz tudo de errado, e mesmo assim tá tendo, né, aqueles resultados, né. Só que o que Deus tá falando aqui é que as coisas não são bem assim, né. O que interessa, na verdade, o que importa, não é o meio nem o começo das coisas, são o fim que elas levam. Que a palavra de Deus está falando assim, que ele tem um memorial para aqueles que buscam a ele, que mesmo ali no seu aperto tá buscando os ensinamentos, está buscando servir a ele, ele tem um memorial diante dele. Imagine, diante do trono, você tem o seu nome lá diante dele, então assim, ele não esquece, é um lembrete, né, com o seu nome lá, então ele não esquece, né. E aqui tá dizendo também assim, todos vão ver a diferença daquele que fez o que é certo e daquele que não fez. Aquele que serve a Deus e aquele que não serve, né? Então vai ter diferença. Assim como 10 e 10 são 20, aquele que busca o que é certo, busca o que é justo, ele vai ter o resultado que ele espera. É Deus que tá falando aqui, né, na palavra, na promessa, que a gente possa se atentar mais para isso e continuar ali buscando a Deus, né? Se dedicando, porque ele vai fazer nas nossas vidas. Às vezes você tá ali trabalhando, tá buscando muito por um resultado e ainda não tá tendo nenhum resultado, e às vezes você pensa em desistir, em cair em tentação, em ir por um caminho assim mais fácil, né? Só que na verdade é que no fim das contas é o que importa, né? Ele tá falando assim, ó, todos vão ver a diferença daquele que fez o que é certo e daquele que não fez. Nós seremos para ele particular tesouro. As promessas dele é de bem para nós. Ele quer não só transformar a nossa vida física, né, mas que a gente tenha poder. É isso que ele faz, o Espírito Santo de Deus. Ele dá pra gente, né, poder de transformar. Significa a nossa vida frutificar. Que a gente tenha poder, né, o poder de cura, o poder da palavra, quando a gente determinar aquilo acontecer de verdade. Então é isso que ele quer fazer na nossa vida. A gente possa ter essa consciência de que o dízimo e a oferta, né, ela tem um valor espiritual.
E o que ele quer é nos dar, no mínimo, 10% dele. Acredito que ele tá falando assim, ó, meu filho, eu quero que você tenha, no mínimo, 10% do que é meu, 10% do meu poder, para você viver bem aí na Terra. Só que para isso, você precisa esvaziar 10% do seu tempo para que eu possa preencher, né? Para que isso venha dar resultado na sua vida. Então você tem que disponibilizar, você tem que dedicar. Eu sei que você não tem tempo, eu sei que as coisas andam corrida, né? Mas você precisa parar e você precisa me ouvir, senão você vai correr e não vai sair do lugar. E eu quero que você caminhe, que você vá adiante. Eu acredito que ele está falando isso pra gente hoje. Que a gente possa se atentar a respeito disso, né? Entender que dízimo, que a 10ª parte, não é um dinheiro vazio que a gente tira e leva lá na instituição. É algo que tem muita essência, que tem muito poder no mundo espiritual quando a gente separa isso, né? Ou então se você não está trabalhando, você não tem condições, então você tem tempo. Você pode dedicar 10% do seu tempo a Deus. Mas só que eu não consigo me dedicar. Eu sou muito distraída, eu sou desfocada. Eu não consigo ler a Bíblia nem 5 minutos. Eu não consigo orar nem 5 minutos, porque eu começo a orar, aí já vem as preocupações, a ansiedade, eu começo a me dispersar, a distrair. Então, vai fazendo o seu melhor. Vai de pouquinho em pouquinho, né? Quanto tempo você consegue orar a Deus? 1 minuto? Marca o tempo, 1 minuto. Ora ali 1 minuto. Quando for amanhã, marca 2 minutos, né? E aí vai orando, vai aumentando os dias. 3º dia, 3 minutos, 4 dias. Deus, ele entende que aqui é muita distração para tirar a gente do foco dele, né? Ele sabe disso, ele sabe tudo que nós passamos aqui, que não é fácil, que tem a distração, que tem os desejos que a gente tem, os nossos desejos, da gente ter posse aqui na Terra, né? E a gente fica correndo atrás disso, né? Mas o que ele mais quer é que a gente tenha tudo isso, que a gente tenha todas essas posses. E a forma da gente conseguir isso não é só correndo atrás disso, é a gente parando e dedicando a ele, porque ele quer nos dar. Porque ele fica triste quando ele olha pra nós e vê seus filhos rodando em círculos, sem sair do lugar, né? Então ele quer passar esse entendimento pra nós, para que a gente tenha essa diferença, né? Assim como ele diz aqui, aquele que serve a Deus, que dedica, que busca, e aquele que não serve. Então é no final das contas que isso é mostrado. O que nós podemos fazer? Servir a Deus, buscar a Deus e observar, né? Porque ele não mente, a palavra dele é verdadeira. Então vamos observar a nossa vida, né? Servindo e buscando, e vamos também observar, sem acusar e sem julgar, aquele também que está fazendo o que é errado. Vamos ver o fim, como que vai terminar as coisas, né? Sem julgar, é claro, sem desejar o mal, né? Mas também se puder apresentar a Deus, né? Esse é o entendimento que eu estou tendo hoje por 10ª parte, tá? Que se trata mais do que ele quer nos dar, do que nós temos que separar e dar para ele. Do que ele quer que nós tenhamos dele, que nós tenhamos no mínimo a 10ª parte, no mínimo 10%. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, e a misericórdia dele está sobre a nossa vida e ela dura para sempre. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo entendimento de hoje dessa palavra, agradecemos pela tua misericórdia que se renova em nossas vidas a cada dia. Senhor, nos ajude a te entregar o que é teu, a 10ª parte, as ofertas, seja em tempo, dinheiro, valores, oração, dedicação ou consagração. Abra os nossos olhos, livra-nos das distrações, das confusões e de tudo que nos atrapalha de te servir e de te buscar. Que tenhamos a cada dia mais de ti e menos de nós. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.